tema hoje é promoção ou prevenção? O que eu faço? E aí, cara? Boa noite a todos vocês. O pessoal já vai chegando. Eu não sei se eu previno, se eu faço promoção, e não é aquela promoção de, olha, uma consulta, portanto, 10% de desconto. Não é nada disso, não, gente. É promoção de saúde. O que é? O que vocês acham? 10% de desconto é ótimo. O que vocês acham que é promoção da saúde? O que vocês acham que é prevenção de saúde? É a mesma coisa? Significa a mesma coisa? E aí, gente? Fala Dolce. Antes da gente começar, já deixo de antemão aqui, antes de tudo. Obrigado, Renatão. Feliz ano novo para você também, irmão. Para todos vocês que estão aqui com a gente, nós deixamos nossas mensagens, mas já que estamos nos encontrando agora, feliz ano novo a todos, que seja um ano de construção, de felicidade, que a gente consiga colocar todos esses projetos, né, Renato, adiante. Né? Perfeito, e perfeito. Também dizer para vocês o seguinte, deixem perguntas, pessoal, interajam com a gente, questionem, porque a gente vai falar hoje sobre coisas que são importantes para a vida prática e demais, tá? Muito, muito mesmo. Então, prevenir ou promover, né, Renato? Cara, você sabe que desde lá atrás, quando eu comecei a estudar lá ainda na adolescência, eu vi essa discussão por causa da minha mãe, né? Então ela falava, poxa, mas como é que está prevenindo só fazendo o exame? Né? E as ações, e as atitudes? Previne fazendo o exame e não muda a alimentação? Previne fazendo o exame e não muda o comportamento? Então ela já vinha com esse discurso para mim há 30 anos atrás. Então eu já ganhei o vício cedo. Né? E percebia a importância, Renato, mas percebia também o quanto isso não recebia a devida importância pelos sistemas implementados até então. De lá para cá, o que eu vejo? Né? Vou dar a minha visão do que seria prevenção e do que seria, né, a promoção. Eu gosto de dizer que prevenção são os atos que você implementa de forma mais específica para evitar que algo aconteça. Sendo que a gente tem uma prevenção que é passiva e a gente tem uma prevenção que é ativa, que para mim, Renato, já chega na promoção. Então, assim, como é que eu olho para isso? Eu vejo a prevenção passiva. Renatão vai visitar uma obra. Ele coloca um capacete para, se cair um tijolo, um martelo lá de cima, bater na cabeça dele, o dano ser menor ou não ter dano. Perfeito. Isso seria, do meu ponto de vista, a prevenção passiva, que é o que, em geral, nós vemos fazer, né, Renato? Você aprendeu, assim como eu, a fazer isso. Diga se não é. Pois é, eu acho que assim, a finalidade de ambas está em, de alguma forma, melhorar o teu estado de saúde, né? Indo para aquilo que a Organização Mundial de Saúde sempre preconiza, né? O que é saúde? É aquele bem-estar físico, mental, social, e mais do que a simples ausência de doença. Ok, bacana. Isso daí se divide em duas etapas. Então, elas se complementam. Eu dizer que ambas as coisas, elas se complementam, né? Porque o foco final é o quê? É a saúde. É tornar o indivíduo saudável, né? Com ações. Então, nós temos duas coisas que caminham paralelamente. Uma, na minha visão, sempre foi aquela coisa da educação, né? A promoção, ela educa, ela ensina. Então, são as campanhas aí que vocês veem, às vezes, na televisão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, olha, usa máscara. A promoção de saúde usa veículos de comunicação. Enquanto que a outra depende do quê? De você implementar determinadas coisas, né, Adolfo? Com certeza, depende da atitude, né, Renato? Essa é a parte da promoção. A atitude, pessoal, de perceber o que precisa ser feito, receber a instrução, mas colocar isso em prática. Então, o Renato, quando está atendendo, eu, quando estou atendendo, a gente vai sempre orientar vocês sobre diversos aspectos. Né? E isso nós estamos fazendo uma parte desse processo, mas quem vai executar de fato são vocês. Essa promoção
né, que nós estamos ali começando a causar e vocês estão levando a cabo. Eu gosto, sabe, Renato, da ideia da promoção, porque ela também agrega, a meu ver aqui da forma como eu trabalho, a parte de melhoramentos, a parte de pegar potenciais e levar eles para um máximo de manifestação. Perfeito. Então, por exemplo, o paciente chega para você, Renato, e fala assim, doutor Renato, eu vou fazer uma prova muito difícil e eu precisava estar com minha memória, meu raciocínio na sua melhor forma. Você não vai poder cuidar desse paciente, Renatão? Você não tem coisa para oferecer para ele? Sim. É isso mesmo. Então, o que eu vejo, Adolfo, é que pouca gente hoje se preocupa tanto com um termo como o outro. Você vê campanhas, né? Você vê falando de várias doenças, quer dizer, o sistema, principalmente o sistema político, o sistema televisivo, ele faz promoções, ele tem promoções, mas qual a impressão que eu tenho hoje? Os pacientes, aquilo virou um programa de TV que passa ali batido na cara dele e está tudo certo. Prevenção. Nós falamos outro dia, quando a gente falou de exames laboratoriais, né, onde hoje, infelizmente, ainda você vê que o paciente ele vai fazer um exame quando ele se sente doente, porque enquanto ele está com o pensamento do tipo, estou sem sintoma algum, estou bem, estou com a saúde boa. Há uma confusão aí entre ter saúde e não ter sintoma. Então eu acho que essa discussão de hoje visa tentar trazer aos senhores que estão nos assistindo, as senhoras, as meninas e os meninos, a refletirem. Eu estou cuidando da minha saúde como deveria estar cuidando. Então, estou tomando todas as ações necessárias para que eu tenha uma boa saúde. Estou me educando o suficiente para entender, o Renato me tirou tal coisa da alimentação, deixa eu dar uma checada, deixa eu ler um pouquinho a respeito. Isso é promoção de saúde também, quando você se digna a buscar a informação para ver, primeiro, se o doutor Renato não é um doido varrido. Segundo, o que mais eu posso fazer? Porque o doutor Renato, o doutor Adolfo, numa consulta, ele vai tecer considerações, claro que, obviamente, bem pequenas, resumidas, porque você tem um espaço de tempo numa consulta. Mas, ao chegar em casa, você pode promover esta coisa, buscando mais informações nos veículos que você tenha acesso, para que na próxima consulta você possa chegar ao Dr. Renato, ao Dr. Adolfo e dizer, Dr. Renato, eu estive lendo a respeito disso, e fiquei sabendo que isso. Confere, puxa, eu nunca fiz isso. E é aquele momento da consulta que é muito legal, né, Adolfo? Quando você coloca uma informação, seja a título de promoção, seja a título de prevenção, e o paciente fala, putz, várias vezes, acontece com você também, nossa, doutor, obrigado, eu não tinha imaginado isso. Né? Então, o paciente muda seu comportamento a partir de uma informação que você coloca. Né, Adolfo? Isso acontece, graças a Deus, isso acontece bastante, né, Renato? Perfeito, é isso aí. Vê, você deu um panorama geral muito importante do que acontece, do que a gente faz. E eu gosto de lembrar o pessoal uma coisa. Turma, quando a gente fala em prevenção e promoção, ou quando a gente fala em atender... Tá me ouvindo, Renato? Tô ouvindo, é que tá, né, o meu tá dando um chiadinho aqui, às vezes eu te perco, mas tudo bem. Eu vou mexendo aqui, às vezes ele para, ele estabiliza. Na verdade, eu tenho que aposentar isso e comprar outro. Né? Mas, será que o pessoal está ouvindo direito? Pessoal, dá um toque aqui para mim, se vocês estão ouvindo o meu áudio do Renato bem. Você está cortando o áudio, alguma coisa? Se vocês puderem dar um feedback para a gente, ajuda. Viu? Eu agradeço. Perfeito. Mas então, Renato, você deu um panorama geral muito importante sobre o que acontece, né? Mas eu gosto de lembrar o pessoal uma coisa. É o seguinte, quando a gente fala, pessoal, tenha tais atitudes para promoção, para prevenção. Não é como se fosse um checklist que você vai fazer e vai te isentar de qualquer outra responsabilidade. Perfeito. Porque você vê, Renato, eu vejo o pessoal, às vezes, tem um comportamento de cumprir tabela. Né? Então, o que é cumprir tabela? Olha, Adolfo pediu para eu ir na academia 4 vezes na semana. A pessoa vai,
não necessariamente executa exercícios orientados e com finalidade bem clara e tudo mais, se engana, Perfeito. estou fazendo. Como se depois, numa situação de crise de saúde no caso dela, ela fosse ter alguém para reclamar e dizer, olha, mas eu fiz os 4 dias. Por que eu estou doente agora? Né? Então, implica o quê? Você participar de forma plena, né? de forma real, você está presente no que está fazendo, e principalmente tendo a consciência e percepção do que está acontecendo ali e das consequências que aquilo está trazendo para você. Isso faz parte, inclusive, do processo que você falou, Renato, de educação. Porque você vai aprender sobre você. E isso é bastante importante, né, Renatão? O que você diz? Não, eu acho. Eu enxergo assim, a promoção de saúde visa muito mais educar. Não são aquelas campanhas publicitárias que você vê quando você via lá sobre o tabagismo, sobre o cigarro. Olha, o cigarro está atrelado ao câncer de pulmão. Quando se fala em algum veículo, você fala sobre alimentação, você está se alimentando inadequadamente. Olha, a população brasileira está se alimentando mal. Né? Então, esse tipo de informação cabe nas diretrizes, às vezes até de programas políticos. Né? Nós vamos trabalhar mais. Olha, o Brasil morre muita gente com tuberculose. Vamos trabalhar para diminuir a tuberculose. Bom, como fazemos para diminuir a tuberculose? Nós temos que mostrar quais são os caminhos de infecção para a população. Olha, gente, tem que se cuidar desse jeito, desse jeito, desse jeito. Os sintomas da doença são assim, assim, assado. Então, é educativo, é educação. Então, você vai fornecendo informações para que o paciente comece a falar, putz, como foi agora? Nós acabamos de vivenciar no Covid, né? Gente, o Covid é um vírus assim, assim, assado, ele se transmite desta forma. E mesmo assim, você viu quanta gente quebrando regra, né? Com tanta promoção que houve, você via aquelas festas clandestinas, então a polícia volta e meia batendo num lugar lá que estava tendo aquela festa escondida. Então as medidas de promoção, sempre a meu ver, foram educativas em sua essência. Ambas visam reduzir as complicações de eventuais patologias. Enquanto que as preventivas depende de um ato, que é o que o Adolfo está falando. Quer dizer, depende de um sujeito executar determinada. Então, o exame preventivo do câncer de mama, o exame preventivo do câncer de colo de útero, e por aí vai. Né? Realizar uma consulta médica a cada tantos meses, dependendo de sua idade. Então, você está se antecipando ao surgimento do sintoma. Porque nossa medicina ainda ela se estruturou muito em cima da sintomatologia. Então, a gente não aprendeu a entender que a sintomatologia, estando ausente, né? Esses dias eu atendi uma pacientinha que falou assim, doutor Renato, nossa, eu tive um problema muito sério com vitamina B12. Ela teve a tal da anemia megaloblástica. Aí, conversa vai, conversa vem, parará, parará. Então, quando ela chegou num nível tal de cansaço, de astenia, um sintoma típico da anemia megaloblástica, é que foi feito o diagnóstico. Porém, antes de chegar nesse grau de anemia, onde no microscópio a gente pode ver os sinais, esta paciente já tinha outras queixas. Aí eu tinha um leve formigamento na ponta dos dedos, eu tinha uma dificuldade de concentração, eu me sentia com uma certa falta de energia. Lembre que todo o complexo B participa da produção energética do corpo. Então, muitas vezes, a prevenção pode identificar fatores, né, que podem prenunciar um problema futuro. Então, quando eu faço, o Adolfo também, eu sei que a gente já discutiu, conversou a respeito disso entre nós mesmos, mas quando a gente faz aquele screening com os exames laboratoriais, eu acho, às vezes, um certo exagero de alguns convênios não autorizarem determinadas rotinas. Isso não pode, por quê? Porque, assim, eu acho que o Adolfo vai concordar. Já te passo a palavra, Adolfo, mas isso é importante. Quando você faz essa bateria de exames gigante, e eles chamam gigante, às vezes, o meu paciente volta e fala, doutor, deu 23 vidrinhos de laboratório. Eu falei, puxa vida. Eu, no meu caso, olha, fique tranquilo, meu paciente, porque quando eu colho, eu tiro de um lado e boto uma transfusão de entrada aqui para poder fazer os exames que eu quero. Mas os benefícios que você tira desta análise ao montar um panorama global,
laboratorial do paciente, além da história, além do bate-papo que a gente teve no consultório, você consegue tomar atitudes e identificar determinados processos com os quais, tomando as devidas providências em momento bem antecipado, que você está prevenindo, você consegue evitar o desenvolvimento de um problema. Por exemplo, essa paciente, com certeza, talvez, né, não dá para jurar, mas com certeza, pelo quadro que ela me colocou, eu teria feito, o Adolfo também, teria feito o diagnóstico muito antes do desenvolvimento da anemia megaloblástica. Quando a gente fala em valores otimizados do exame. Então, quando você pega uma vitamina B12, que vai, via de regra, de 190, 200 a 900, eu considero uma zona penumbra e considero uma zona ideal dentro desta estatística de normalidade. Isso é prevenção de um grau um pouco diferente daquela medicina convencional. Então, se o paciente está, para mim, no caso de uma vitamina B12, no seu Adolfo, eu acho que ele considera igual, mas se está com 300 de vitamina B12, sendo que o normal, abaixo, pegando de 200 a 900, abaixo. Eu quero de 500 no mínimo para cima, porque esse é o valor otimizado. Ou seja, qual é o melhor valor de vitamina B12 para que eu não tenha nenhuma manifestação. Então, tudo isso que eu falei agora, falei, cabe dentro do tópico prevenção. É diferente. Perfeito. O que nós estamos fazendo aqui. O que eu e Adolfo estamos fazendo aqui? Promoção de saúde. Porque esse conhecimento, essas informações vão cair nos ouvidos de vossas senhorias e vocês vão refletir, falar que são dois varridos, são malucos, eu vou continuar fazendo tudo errado, não tem problema nenhum, e passa a bola para Adolfo, senão ele me bate. Fala, Adolfinho. Eu não, tá ótimo. Renato, exatamente. A gente está fazendo promoção. Quando a gente faz as lives, a gente faz promoção, né? A gente faz uma etapa da promoção. E o pessoal faz a outra etapa executando aquelas orientações que eles achem que não seja nenhum delírio nosso, que não seja nenhuma loucura, né? Você vê como são as coisas, Renatão? Muitas vezes, quando a gente percebe uma estratégia de propaganda em saúde, no caso, uma divulgação governamental que seja, e a gente percebe muita gente saindo da regra, isso acontece muito também, Renato, quando a regra é vagabunda. Então, assim, quando as pessoas no seu dia a dia começam a perceber, porque as pessoas são muito observadoras e muito vivas, começam a perceber que aquelas informações são vagas, que aquelas informações não têm consistência, ou que muita gente está questionando aquelas informações, mas esse debate franco não acontece, as pessoas começam a se rebelar, e essa rebeldia civil, pacífica, ela é muito importante. E ela mostra o quanto o nosso povo brasileiro, por exemplo, ele não é um povo bocó. Sabe? Então, assim, eu achei interessante como as coisas aconteceram ao longo desse processo que a gente passou, e eu gosto de fazer essa lembrança, porque, pessoal, quando a gente traz para vocês um conjunto de informações que pareça verídico, vocês podem se enamorar até por aquilo. Mas se for passando o tempo, vocês forem percebendo que aquilo que a gente falou não procede, vocês vão começar a não dar atenção, né? E agora, Renato, outra coisa que eu acho importante demais. Você falou sobre exames. Você sabe que eu sou tarado por exames, né? Eu amo tanto exame que eu dou curso de exame. Exames, pessoal, são formas de detecção de uma série de distúrbios. E não somente de doenças. Então, quando o Renato fala da B12, por exemplo, que é um fator super importante de saúde, vocês não têm noção do quanto ela é importante. É um negócio que realmente a gente olha lá, né, Renatão? Vê a faixa normal e vê as nossas faixas de otimização, que são as faixas onde você vai ter uma garantia maior de que aquelas funções estão sendo atendidas. Então, pensando na B12, a gente pensar em todos os processos de metilação que ela está envolvida, você vê, envolve muito formação de neurotransmissores. Então, quantas pessoas têm sintomas de depressão, quando na verdade que elas têm deficiência de B12, né? Isso acontece, inclusive, com uma frequência muito grande. Mas aí eu chego no ponto que eu queria, Renatão. Muitas vezes também o exame, pessoal, ele serve para detectar uma doença mesmo. E ele serve para fazer uma coisa chamada detecção precoce.
Eu quero que vocês sempre tomem cuidado com um detalhe. Detecção precoce não é o gold standard, o melhor da prevenção. Não é? O melhor da prevenção é o que o Renato falou. A gente está ali avaliando você, vendo dados clínicos, como por exemplo o Renato citou, a paciente que já tinha um formigamento na ponta dos dedos, já tinha um sintomazinho sutil, mas que merecia o quê? Merecia investigação. Feita a investigação, teria sido identificado provavelmente essa deficiência, teria sido corrigida, como você disse, Renato, muito antes que ela desenvolvesse o problema. Sim. Porque, turma, só para fechar essa ideia, tem muita coisa que você detectou, você consegue corrigir com facilidade. Mas tem coisa que depois de instalado, para você desfazer, é muito mais complicado. Exato. Eu posso dizer para vocês, por exemplo, só para fechar essa fala, Renatão, que a gente consegue identificar um diabetes chegando uns 10 anos antes, avaliando comportamento, avaliando curva de glicemia e insulina, avaliando ácido úrico, TGP, hemoglobina glicada. É muito mais complexo do que se fala normalmente, pessoal, mas a gente consegue identificar. E eu digo para vocês, já passei pela experiência triste de ver um paciente chorando na minha frente, porque quando eu disse para ele que isso ia acontecer, ele sumiu. Ele apareceu anos depois, dizendo que tinha acontecido. E agora a gente não tinha mais como reverter tanto o que tinha acontecido com ele. Então, é um exemplo triste que eu trago, Renato, para mostrar o quanto é importante tanto a prevenção quanto a promoção, mas a prevenção nesse sentido prático, combativo, investigativo, esse estilo CSI de fazer prevenção. Vai, Renato. Uma pergunta aqui da Regi Dourado seria assim, doutores, seria possível prevenir com exames laboratoriais a arterite de Takayatsu? Olha, eu começo depois do Adolfo completa. Eu acho que é o seguinte, o que a gente acabou de dizer agora. O tratamento, uma consulta médica dentro de um novo panorama, que é o que eu faço, que é o que o Adolfo faz, e muitos outros médicos passaram a fazer também, tá bom? Acho que a gente tem que ser franco e mostrar que existe muito médico mudando seus conceitos hoje. Você vai Graças a Deus. Não é aquela consulta que estipulam 15 minutinhos para você atender o cara e tentar descobrir o que ele tem. Aquilo é roleta russa. Você tem que adivinhar o que o cara tem. Adivinha o que o cara tem, né? Então, você pensar que dor de cabeça é uma queixa comum em várias patologias, você tem que chutar uma. Minha mãe mandou eu escolher essa daqui. Você chuta, dá o remédio e não dá certo. Então, a arterite de Takayatsu, que é uma coisa extremamente específica, pode ser que você consiga identificar, porque você não vai também pegar uma pessoa do zero e falar, putz, deixa eu ver se você tem arterite de Takayatsu. Não, você não vai fazer isso. Por isso que você conversa com o seu médico. Ele vai obter a sua história clínica, ele vai querer saber por que você está aqui no consultório. Dificilmente eu ouço, não, eu vim fazer um preventivo. Eu ouço sempre uma queixa. Então, em cima desta queixa, óbvio que com o tempo nós nos educamos a tentar destrinchar melhor o caminho, na cabecinha vai se desenhando um mapa, onde você fala, putz, espera aí, essa queixa aqui, mais isso. Às vezes, nesta conversa, você vai ver alguns exames anteriores do paciente, que já te dão algumas dicas metabólicas, bioquímicas importantes. Então, sim, poderia ser possível. Toda patologia pode ser possível. E também existe a impossibilidade de você, às vezes, não conseguir enxergar naquele determinado momento o que está acontecendo. Também pode acontecer, né? O que é interessante é vocês entenderem esse conceito. Então, a promoção de saúde, ela engloba canais. Então, ela tem um canal de comunicação. Quando você vê aquelas campanhas na TV, né, falando sobre determinado tipo de coisa. Você tem cursos, você tem workshops, palestras que se fazem. Na época do Covid, teve muita gente falando de Covid na internet, no YouTube, existem vários canais. O próprio sistema político, quando ele cria programas voltados para determinadas patologias, nós temos o Outubro Rosa, nós temos o Novembro Azul, nós temos... Então,
São meses. Por quê? Porque nós fomos observando que ao longo dos anos começaram a aumentar a incidência de determinados tipos de câncer. Então nós vamos pegar um mês, escolheu-se outubro rosa porque é da mulher. Então vamos fazer lá um outubro rosa para falar aquele mês inteiro da importância do câncer de mama, dos exames de prevenção, do autocuidado, papapá, papapá, papapá. Agora passou novembro azul, vamos falar da prova, por quê? Porque aumentou. Então, uma das maneiras de você direcionar uma promoção de saúde é exatamente vendo o que está passando aí no teu quintal. O que está acontecendo? Olha, a flor está murchando. Está murchando por quê? Está dando água ou está dando água demais? O que está acontecendo? Então, a promoção de saúde visa fazer isso. Educar, capacitar as pessoas a terem um entendimento para que elas façam o passo seguinte, que é o quê? A prevenção propriamente dita. E a prevenção não deve se restringir só aos exames de praxe. Vou fazer o Papa Nicolau. Fez o Papa Nicolau, não deu nada, está tudo certo. Muito bem, obrigado. E esquece que está tendo uma cólica abdominal já faz tempo, toda vez que tem uma menstruação, tem uma dor, tem isso e aquilo. Não mais que de repente eis que surge uma endometriose ali do nada. Não é do nada. Ela não surgiu naquele momento. Ela vem sendo semeada. Então, por isso que a prevenção é uma coisa um pouco mais delicada, né? Fala aí, Adolfo, enquanto eu ver se tem mais pergunta aqui. É verdade, Renato. Eu acho assim, ó, em cima até do que a Neuza Viana, ela falou eu aqui. cheguei nela agora aqui. A Neuza. O médico tem importante papel, Neuza, né? Na promoção da saúde, embora esse tópico não tenha sido muito estimulado na formação médica. Essas lives cumprem importante papel. Neuza, que bom que você acha isso, eu concordo. Fico feliz que a gente possa ajudar. E, de fato, eu acho que com o Renato não foi diferente comigo, não. A gente na faculdade, pessoal, aprende muito a tratar doenças. Isso é muito importante. Vocês nunca vão me ver aqui falando mal. Porque tem um pessoal, viu, Renato, que entra numas neurose maluca. A medicina boa é assim, a medicina boa é assado. Gente, tudo na área médica é importante, absolutamente tudo. Porque a gente tem utilidade para tudo. A questão é, sempre foi dado mais atenção para uma forma de fazer, e essa outra forma que a gente busca fazer tinha menos atenção. Com o tempo, como o próprio Renato colocou, essa atenção vem aumentando e a gente tem aumentado, inclusive, a quantidade de colegas que se dedicam a isso. E isso tudo é muito bom, porque a gente não tem que abandonar nada de bom do que a gente já tinha, que é fundamental, né? A gente precisa, mas a gente também está desenvolvendo cada vez mais outras partes, outras visões, outras maneiras de fazer, que vem aí agregar e fazer melhorar mais ainda tudo isso que já era bom. Tá? Então, assim, nós nos dispomos muito a, além de tratar as pessoas com doenças, também tratar a saúde. Né, Renato? Exato. E isso a faculdade não ensina a gente a fazer. Tá? Então, quando a gente fala para vocês, por exemplo, interpretar um exame avaliando nuances intermediárias de resultados, isso é maluquice minha do Renato e dos colegas que trabalham com a gente. Faculdade ensina isso pra gente. Faculdade é assim, passou do número tal é uma coisa, está abaixo do número tal é outra coisa. Ah, isso é errado. Não, isso é muito importante para situações onde aquilo serve como ferramenta para tratar. Tá? Mas, para o que a gente se dispõe, eu, o Renato e vários outros colegas a fazer, isso não é suficiente. Então, assim, se eu penso numa prevenção, como o Renato bem descreveu, onde a gente vai entrar em detalhes na investigação, que vai prever ou predizer, né, a possibilidade de você desenvolver uma patologia, a gente precisa saber analisar as coisas em tons de cinza, né, Renato? Precisa conseguir entrar nesses detalhes e precisa ter um entendimento dos processos metabólicos em saúde para evitar que a gente depois tenha que lidar com esses processos metabólicos em doença. É isso mesmo, Renatão? Perfeito. Eu acho que é isso. Hoje, a Neuza Viana trouxe um tópico bem interessante. Você tem que se preocupar com muito mais coisas. Ela também é uma promotora de saúde, indiretamente ou diretamente, porque ela é uma ambientalista.
né? Então ela vai falar do meio ambiente, que hoje a gente sabe que é um dos fatores maiores, importantes de causação de doenças, né? Hoje você não pensa mais só como é que está o organismo, mas como é que está a tua relação com o meio ambiente. Em que ambiente você está vivendo? É um ambiente saudável? É um ambiente tóxico? É um ambiente contaminado? Você está contaminado por metais pesados? Você bebe uma água adequada? Não se compara a água que nós tínhamos lá nos nossos ancestrais com as águas que nós temos hoje, principalmente aquela água que vem na garrafinha plástica, né, que veio lá de quilômetros e quilômetros de distância, tomando sol numa garrafa plástica, né? E você está se intoxicando. Calor, plástico e água, hein, Renato? Calor, plástico e água. Que mistura boa, hein? Então eu Complexo. acho que a gente tem que se cuidar no sentido mais amplo possível. A saúde mental. Como que anda a minha saúde mental? Estou bem? Não estou bem? Então, doutor, então tem que fazer uma consulta com o doutor Renato, uma consulta com o doutor Adolfo, depois fazer uma consulta com um psicólogo, depois fazer uma consulta com um psiquiatra. Não, não é assim. Você vai buscar um ponto inicial de referência para que você, ela está colocando aqui a mesma coisa, um planeta doente adoece as pessoas. E um planeta doente fica doente porque as pessoas o estão adoecendo, né? Quando eu vejo as pessoas jogarem lixos em lugares inadequados, quando não há uma coleta seletiva de lixo, uma série de coisas influencia hoje o conceito saúde. Não se pensa mais só no bactéria e qual a doença que ele dá, fungo e qual a doença que ele dá. Isso já foi, continua existindo. Mas outros fatores começaram a adentrar o universo do desenvolvimento de um estado patológico, de um estado doente. Então, promoção e prevenção visam fazer com que você saiba o que fazer para ter saúde. Então, a promoção te dá o conhecimento, ela te dá as campanhas que vão te orientar. Dá a campanha para dizer, olha, joga menos latinha na rua, joga dentro do lixo, joga metal com metal, papel com papel, plástico com plástico, orgânico com orgânico. Vamos fazer uma coleta seletiva, são as campanhas, são as políticas implementadas por cada governo, seja um governo federal, estadual ou municipal. Então, olha que coisa bacana. Só que, não sei, parece que as pessoas se alienam disso, né? Eu vejo a questão do exame de próstata, muita gente, doutor, eu fiz meu exame de próstata, ótimo, se preocupou em fazer o exame de próstata, mas come totalmente inadequado, tem um perfil de sono totalmente irregular, tem uma vida extremamente estressada, né? Então, a promoção de saúde depende do entendimento. Pois é, a questão da água, a gente não sabe como fazer, parece que não tem saída. Não, tudo bem, o que eu quero sinalizar aqui, quem falou aqui, a Edna, o que eu quero sinalizar aqui é que, olha quantos fatores entraram hoje no entendimento do que é saúde, do que é doença. Claro que vai ter coisa que você pode resolver imediatamente, vai ter coisa que não. Se não pode, eu não vou comprar mais água de garrafa plástica, eu vou comprar um filtro de barro, que é bom pra caramba, põe ali na tua casinha e usa o filtrinho com uma moda antiga, né? Eu vou diminuir o número de pedidos de comida high-tech, comida processada, e vou cozinhar. Vou lá para a cozinha de novo. Fala, Adolfo, conta aí, eu tô dominando, não vale. Tem que parar. Não, mas é isso. Mas, Renato, você falou tudo, porque você está falando de várias ações. Você está falando de várias coisas que implicam em você tomar consciência e perceber onde estão os problemas e aí ter as ações. Então, assim, quando a Edna fala, por exemplo, que na água não dá para a gente escapar, Edna, você está certa, está difícil de escapar mesmo. Porque o preço que nós pagamos, pessoal, por uma vida urbana, ele não é pequeno. Aí vem aquela questão, o quanto você está disposto a abdicar disso, né? E se não estiver, vai ter que ter maneiras de compensar essas agressões. Parte do trabalho do Renato e do meu é fazer isso, né? Trazer o que vai de fato te ajudar a promover uma destoxificação.
E eu não estou falando, pessoal, de detox, essas coisas que vocês ficam vendo, um monte de baboseiro hoje, não. Estou falando do ponto de vista bioquímico, fisiológico mesmo, de o que pode, de fato, ajudar e de comportamento, vocês a se livrar de muitos desses tóxicos, poluentes, né? E muitas dessas alterações. Algumas delas a gente não sabe o que fazer mesmo. Então, por exemplo, quando alguém vem falar para mim, Renato, sobre interferências eletromagnéticas e como a gente fazer para se proteger, tem uma outra ação que você pode ter, mas, honestamente, do ponto de vista de eficácia plena e total, não tem nada. Então, assim, a gente tem escolhas a fazer, pessoal, porque nós transformamos o ambiente onde a gente vive e, consequentemente, esse ambiente vai transformando a gente. Perfeito. Qual é o futuro da gente? Não faço ideia, tá? Eu acredito que muito antes que a gente consiga prejudicar o planeta, ele acaba com a gente. Então, assim, é muita pretensão nossa achar que a gente pode estragar as coisas. Ele se livra da gente antes. Então, assim, quando a gente causa essas alterações nocivas, o malefício é todo nosso. E a gente acaba tendo esses problemas que nós estamos discutindo aqui. Mas o que eu quero pontuar é o seguinte: o fato de estarmos atentos e percebendo os problemas é um passo importante. Perfeito. Ruim era quando a gente não tinha noção e achava, né, Renato, que the solution for pollution is... como é que era? Traduzindo, pessoal, a solução para a poluição era a dissolução. Né? Então você pegava tudo que era poluente, metia no mar, aquilo dissolvia, estava resolvido. Hoje qualquer criança sabe que não é verdade. Não, e agora, mas isso já foi dito. Agora nós estamos poluindo o espaço sideral, né? Só o Elon Musk já botou mais de 5.000 satélites ao redor da Terra. Pois é. Fora o lixo espacial que já está lá, que a quantidade é grande. Pois é. Então, tudo isso é consequência das nossas ações. Nós temos que aprender como não continuar fazendo coisas ruins, como complementar, como compensar, né, as coisas que a gente possa compensar, como conviver com o que a gente não possa compensar, e escolhas a fazer. Né? Então é isso. Sempre vou tocar nesse ponto, Renato. Temos que ter consciência, temos que ter percepção, entendimento. Tá? Isso demanda, pessoal, estudo. Cuidado com as campanhas que são ideológicas e que têm objetivos, na verdade, de tanger vocês em sentidos específicos. Tem coisas que são óbvias. Oi? Não, infelizmente ocorre. E tem isso. Ocorre demais. Então tem coisas que são óbvias, outras nem tanto. E é por isso que eu digo, quando vocês ouvirem alguma coisa, ouçam aquela intuição. Sabe de quando você ouve uma coisa, Renato, você estranha? Assim, poxa, será que é isso mesmo? Vão investigar. Confie nos seus cérebros, confie na inteligência de vocês. Nós vivemos hoje um tempo onde nós somos estimulados a entender que nós somos idiotas. Nós não somos idiotas. Tá? Há interesses, que eu não vou dizer de quem nem por quem, porque eu não sei, não vou saber, mas é nítido que há interesses em que cada pessoa se sinta incapaz, em que cada pessoa se sinta dependente, né? Dependente de um sistema, dependente de um Estado, dependente de iluminados que vão nos trazer a verdade em informação, como os ungidos, né, do Thomas Sowell. Pessoal, não caiam nessa. Cada um de vocês é um gênio, assim como cada um de vocês é um Deus. Cada um de vocês é capaz de investigar e chegar a conclusões que vão ser tão válidas quanto as de qualquer outra pessoa. Cada um de vocês é capaz de estudar qualquer tema. E eu conclamo vocês a fazer isso. Estudem, busquem, investiguem por vocês. Como a gente fala aqui na Bahia, viu, Renato? Não comam pilha dos outros. Pois então, é verdade. Né, tenham suas opiniões, né, Renato? Mas o que eu acho que é legal, que a gente se identifica muito quando a gente conversa, é exatamente isso, esse interesse. Eu busco estimular, e eu sei que você faz igual, no meu paciente, a vontade de pesquisar, de ver, de ler. Informe-se, não acredite só no Dr. Renato, não acredite só no Dr. Adolfo. Eu vi aqui no meio das mensagens uma pessoinha, agora esqueci quem falou, foi a Cecília, eu acho.
que falou estamos pensando em morar no sítio. Sim, isso é uma estratégia também, né? Se for possível, eu também adoraria. Hoje, dentro da minha realidade, ainda não é possível. Ainda moro aqui na cidade, rodeado de poluição eletromagnética, poluição do ar, poluição, enfim. Mas dá para fazer? Vai lá, vai viver lá no meio do Amazonas, junto com os índios, que é o lugar mais natural. Não sei se você consegue se adequar, né? Tem pessoas que não se adequam mais à vida na selva, tão bem quanto um indígena faz. Mas esse era o nosso habitat original. Agora, eu vou buscar um sítio. Ótimo. Eu vou buscar não beber água em garrafa plástica na medida do possível. Não tem jeito? Beba água, porque a água é fundamental para a vida. Você vive semanas sem comer, mas você não vive dias sem beber água. Então, eu te perguntaram aí a água, do pH da água 4,5, se eu devo beber ou não devo beber. Gente, quando você fala, eu acho também uma questão um tanto quanto exagerada. Agora eu só compro água X, porque tem o pH de 10. Eu só compro água Y, porque tem o pH de 12, de 14. Gente, tudo bem. Não vou dizer que é bom ou que é ruim. Eu vou dizer que é o seguinte. Você tem um elemento químico que é a água, em que você precisa. Deus promoveu com um sistema tampão, que vai fazer o possível para você. Tampão quer dizer um sistema de equilíbrio, na medida em que você toma um líquido que tem uma acidez que ele ache, o corpo ache que vai fazer mal, ele tem condições de fazer com que ele equilibre esse pH. Agora, quando você pega um indivíduo totalmente inflamado, um indivíduo que come totalmente inadequado, além de tudo bebe uma água ácida, esse cara está se complicando cada vez mais. Agora, não vamos deixar de beber água porque a água está lá escrito que tem um pH de 4,5. Eu não enxergo dessa forma porque os nossos ancestrais bebiam de vários tipos. Como é que nós chegamos a entender que um alimento é bom ou ruim e que um líquido é bom ou ruim? Gente, foi tentativa e erro. O cara comia e morria. Então, o primitivo falava, eu não vou comer mais essa planta. O que são as lectinas? São venenos produzidos pelas plantas, são seres que ficam fixos no chão e que têm medo dos caras que vão lá comer. A princípio os insetos, depois vieram os herbívoros e vai. Então ele produziu lectinas, são venenos para dizer assim, vou dar uma bela de uma dor de barriga nesse boi, que ele vai pensar 2 vezes da próxima vez em me comer. Quando ele ver aquela flor, ele vai lembrar e falar, nossa, isso me deu uma caganeira desgraçada, eu não vou comer mais isso. Então, gente, a natureza é assim. A planta ela não consegue ter perninha para sair correndo do seu predador. Ela desenvolveu o veneno. O ser humano, por tentativa e erro, imagina quantos seres humanos lá na pré-história comiam uma frutinha vermelhinha, bonitinha, botou na boca e caiu duro no chão. Até entender que ele cai mais uns 5, 6, 7, 8. Aí ele fala, putz, eu acho que essa planta aqui está matando meu amigo aqui, meus amigos. Então, nós não podemos, eu acho que nós estamos vivendo um tempo, Adolfo, de uma radicalização tão extrema que eu não sei se está sendo bom ou ruim, e às vezes por culpa de nossos colegas mesmo, não pode comer isso, não pode comer aquilo, isso aqui é ruim, uma dieta alcalina, dieta... Existem, cada ser é um ser único, você vai encontrar o seu ponto de equilíbrio, isso eu acho que é o mais bonito, é o que te leva a um estado de saúde mais perfeito. O que te faz bem? Claro que pode comer ovo? Pode, tem cara que passa mal com ovo, tem, ovo é ruim para algumas pessoas, é para todo mundo? Não. Então, a informação é que vai te dar isso. Então, as promoções, o que nós estamos falando aqui, talvez alguma coisa sirva para um de vocês. Outras coisas talvez não sirvam. Né? Você falou de um negócio, cara, que eu acho fantástico. Eu costumo dizer o seguinte, pessoal, 2 coisas lindas se encontraram e deram um filho terrivelmente feio. Quando a medicina se encontrou com o marketing. Pois é. Sabe? Porque tanto a medicina quanto o marketing são 2 coisas fantásticas. Eu acho fantástico. Só que o problema, pessoal, é que a gente tem que ter limite para as coisas. Então, quando o Renato fala da influência negativa de alguns profissionais da área na informação, ele está falando uma verdade, infelizmente, muito presente, né? Muito frequente, e que ela acontece muito por essa necessidade mercadológica que foi colocada talvez na cabeça dessas pessoas. Quando você coloca
coloca alguma coisa acima dos valores fundamentais da sua função, isso complica, pessoal. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pessoal, dinheiro é bom para todo mundo. Para você poder ter suas coisas, para você sobreviver, para você comprar suas coisas, né? Isso é bom, mas o que tem que vir primeiro na função de um médico? O que tem que vir primeiro é o interesse por ajudar as pessoas. Ah, Adolfo, isso é demagógico. Vá a merda quem achar que isso é demagógico. Não é. Porque, na verdade, quem busca fazer medicina, vocacionado, busca por isso. Ah, hoje muita gente não busca vocacionado em todas as áreas, concordo? Mas muitas vezes essa vocação ela é desperta ao longo do processo. Já vi isso acontecer muitas vezes, acho muito bonito. Porque não tem jeito, pessoal. A área de saúde, e quando eu falo medicina, não estou falando só do médico, não. Estou falando de todos os profissionais da área de saúde, tá? A área de saúde tem um aspecto sacerdotal. Porque nós viemos dos sacerdotes. Não dá para negar isso, pessoal. Não dá para negar. É babaquice tentar negar isso. Sabe, Renato, alguém vem dizer para mim, ah, não, profissões na área de saúde são como qualquer profissão. Eu falo, pessoal, não são. Não é que seja melhor, é diferente. O profissional da área de saúde, ele está lidando com a sua vida. Enquanto indivíduo, certo? A lida com o coletivo também, sim, mas principalmente sua vida enquanto indivíduo. Se você percebe que aquele profissional da área de saúde, a prioridade dele não é isso, desculpa, não é ele que você tem que procurar, tá? Então, assim, não pensem que isso seja qualquer discurso de reserva de mercado. Graças a Deus, tanto o Renato quanto eu, a gente não tem problema com a agenda. A gente tem problema de achar vaga. Graças a Deus. Exato. Eu gosto de dizer isso, não é o ponto focal. O ponto focal tem que ser cuidar das pessoas. Diga, Renato. Não, eu estava olhando aqui se tem pergunta. Tem uma pergunta aqui interessante. Made in Brazil World. Uau, Made in Brazil World. Por favor, poderiam dizer se essa pergunta me fizeram essa semana. Se a água com calcário faz mal ao corpo? Moro na Suíça e aqui a água de torneira é potável, mas tem muito calcário. Água com calcário, gente, também conhecida como água dura, né? Essa água com calcário, olha, eu vou dizer assim, eu respondi para essa pessoa semana passada. A Organização Mundial de Saúde não encontrou evidências científicas de que essa água faça mal. É o que eu acabei de dizer com relação a pH. Então, essa é a informação que eu uso como base pesquisado lá atrás. Eu também não saberia responder. Por isso que eu achei bacana. Coincidiu, olha que aquela lei da casualidade, né? Então, a água com calcário, conhecida como água dura, ela não há evidência de que ela seja ruim para a saúde. Tá? Então, o Made in Brazil World, você que mora aí na Suíça, eu acho que você não está vendo muitos suecos morrendo, né? Na Suíça, muitos suíços morrendo, o sueco, muitos suíços morrendo por conta de beber água com calcário. Então, não. Agora, cada ambiente é um ambiente. Uma coisa interessante do corpo humano, ele se adequa. Ele vai se adequar. Por isso que é muito legal. Então, se ele, por algum motivo, achar que a água dura, rica em calcário, é ruim, ao longo de gerações, aquela população vai se adequar. É a mesma coisa daqueles povos que vivem em altas altitudes. Nós vamos para lá, você vai ficar morrendo de falta de ar. Você não vai aguentar ficar lá em cima, no altão. E aquela população nativa de lá já vive numa boa. Por quê? Porque o corpo, ao longo de milhares de gerações, centenas de gerações, ele se adequou a viver naquele lugar. Então, tem esse lado maravilhoso do corpo humano, que é o poder de adaptação. Isso é coisa linda, gente. Então, não podemos nos acomodar nisso, pensando que, então eu vou me adequar em qualquer coisa, vou encher meu caneco de água de calcário. Não, eu só quero que vocês entendam que existe um corpo inteligente e que quer sobreviver, como o corpo de um cachorro, de um gato, de uma bactéria, de um protozoário, de um vírus. Todos querem viver. Todos do seu jeito, da sua forma. Vai ser uma briga aí para ver quem vai sobreviver. Mas o importante nessa informação é você entender que, assim, pode viver tranquilo.
Essas pessoas que vivem aí na Suíça bebendo a água dura, já bebem há muito tempo. É uma água, como você disse, é uma água potável. Mas tem um teor maior de calcário. Não, pelo menos eu pesquisei para responder isso para o pacientinho, e essa resposta que eu dei é o que eu assumi para mim também, tá? Foi bem coincidente. Talvez eu não soubesse responder de imediato isso agora, hoje. Coincidiu. Pois é, por isso. Ô, Renato, oi. Você sabe o que chama água dura aqui na Bahia? Cachaça. Opa. Você disse aqui que não ia tomar água dura porque você vai encher a cara. Pô, então, meu Deus, aqui, made in Brasil, aqui se morre muito por câncer. E muitas pessoas têm pedra nos rins. Sim, pode acontecer. Volto a te dizer, made in Brazil World. Não há evidência de que isso está matando. Agora, associar o calcário ao câncer, eu acho que existem muitas variáveis envolvidas no processo de gênese do câncer. Com relação à pedra no rim, ok. Se eu tenho uma água rica em calcário, se eu tenho, dependendo do volume de água que eu ingiro, eu posso ter a formação de cálculo, sim. Mas eu acho que dentro daquilo que eu coloquei, não sei se o Adolfo pensa diferente, mas dentro do que eu coloquei, eu não vejo um problema geração de câncer, por exemplo, ligar na água dura. Não vejo como por aí. Eu concordo, Renato, eu concordo. Vou até estudar isso daí, não sei. Não sei te responder se a água de calcário é a responsável por esse excesso de câncer que você está citando aí, né? Ela deve ter relação com os cálculos, de alguma forma, é possível. Sim. Né? Faz sentido. A gente, é que câncer, pessoal, é até um tema, né, Renato? Para outro dia a gente fazer uma live só sobre isso. Porque câncer, pessoal, é uma quantidade de coisas. Eu costumo dizer assim, Renatão, pegaram 200 doenças, botaram o nome só. Sim. Porque são naturezas diferentes, são comportamentos diferentes, são causas diferentes. Existem fatores concorrentes, pessoal, coisas que são comuns, a maioria deles, mas mesmo assim nada que seja comum a todos, né? Então é um universo de coisas. Então, toda vez que a gente entra nesse tema, mesmo que seja de uma forma transversal, eu gosto de lembrar, são muitos elementos que são envolvidos. A Lila, que está aí falando com o cálculos ok com câncer não, ela é oncoped, ela sabe bem desse assunto, ela é super especialista nisso. Legal. Ela é oncologista pediátrica, então é um negócio super detalhado. E ela há de concordar comigo, que é isso. Eu fico até desconfortável, Renatão, de falar o câncer como se fosse uma coisa, porque não é uma multiplicidade, né, de possibilidades, tanto de causas quanto de desfechos. Né? Então é um universo, pessoal. Não é à toa que a gente precisa de especialistas super dedicados como a Lila, que estão em cima só desse tema, né, para poder promover, né, a melhora dos pacientes. Renatão, estamos chegando aqui. Caraca, já no limite. Passou rápido, né? Passou rápido. Caramba! Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Pode falar. Nunca será uma causa. Nunca, é verdade. Eu concordo, é isso mesmo, Lila, né? Lila. Muito bem colocado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveita, pessoal. Se não tiver, já nós vamos falar o tchauzinho, tchau e bênção. E só semana que vem. Semana que vem a gente está aqui, vamos ver ainda qual vai ser o tema. Se vocês quiserem temas específicos... Não, vou botar uma caixinha. Renato quiser, bota uma caixinha. A gente colhe aí as sugestões de temas, né? E a gente vê que tema a gente faz na semana que vem. Boa. Porque, pessoal, é importante que fique claro para vocês o seguinte. Eu e Renato, a gente faz as lives para vocês, não é por nenhuma masturbação intelectual egóica, não. A gente faz isso para trazer para vocês um serviço que é gratuito, um serviço que é de boa vontade, porque a gente faz porque a gente gosta também. Para nós é um prazer estar conversando entre a gente e com vocês. E por isso, se vocês sugerem temas que para vocês são interessantes, fica mais legal. Tá? Então, o que você acha, Renato? Botar a caixinha, né? 100% concordo. Então, vamos fazer já aproveitando para fazer a minha despedida e você fecha. Mas assim, é muito legal, é isso mesmo.
A gente está aqui compartilhando. Eu acho gostoso é trazer informação, né? Eu acho que eu me inspiro, cada vez que a gente bate um papo, eu me inspiro em estudar, em ler, quando eu vejo que é um assunto, putz, o Adolfo falou tal coisa, peraí, eu tinha uma ideia, mas aí eu já mudei alguns conceitos, conversando com você, com outros colegas. Então, é um aprendizado para todo mundo. E a gente faz isso de coração. E ninguém está obrigando vocês a estarem aqui. Vocês estão aqui porque vocês gostam do conteúdo. Achei fantástica a ideia das sugestões, porque assim nos ajuda até a direcionar. Toda semana fica lá o Adolfo. Não, vamos falar o quê? Não é eu, não é você, é eu. É assim, vocês vão falar dos bastidores. Bastidor aqui é terrível. Barbudão aí, ele cobra. Caralho, Renatão, e aí, doutora, né? Então, gente, manda aí as sugestões para a gente poder bater um papo. Boa noite, Simar. É muito legal a gente estar aqui com vocês. Eu adoro, eu gosto, acho que é importante, me faz um bem danado. Sei que é igual para o Adolfo. E para isso, sintomas de Covid longa após pitadinha. Possível? Uma sugestão, falar de sintomas da Covid longa. Né? Convide a Lila Moreira para uma live. Tá bom, podemos convidar, eu acho. Dá para fazer, né? É uma excelente ideia, Cecília. Gostei. Vamos programar do câncer e aí a gente chama a Lila, a gente já fala do câncer. Já chama a Lila para falar sobre isso com a gente. Poxa, gostei da ideia. Vamos ver se ela vai topar. Boa. Aí vocês combinam. Então, pessoas, muito agradecido pela presença de hoje. Foi maravilhoso. As caixas estão disponíveis. Perguntem para mim, pergunta para o Adolfo, o que vocês quiserem. Se eu souber responder, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou estudar para responder. Muito obrigado. Um beijo no coração. Começamos com o pé direito o ano, se Deus quiser. Muita coisa nova por vir. Um beijo grande. Renatão, você é o cara, irmão. Muito obrigado aí por mais essa live. Obrigado por a gente ter começado o ano dessa forma tão bacana, tão divertida. Gostei demais desse tema de hoje, foi muito bom. Pessoal, obrigado a todos vocês estarem aqui com a gente. Então, vou colocar, tá, a caixinha, e aí conto com as contribuições de vocês. E só para completar, pessoal, tanto o Renato quanto eu temos canal no YouTube também. E essa live vai ser portada para lá também. E eu gostaria muito de contar com a contribuição de vocês, se inscrevendo lá nos canais de YouTube da gente, porque isso ajuda bastante. E porque existe uma tendência, pessoal, tanto minha quanto do Renato, de cada vez portar mais materiais para lá. Lá a gente tem mais flexibilidade, lá a gente tem mais espaço, lá a gente tem até uma distribuição plástica da tela mais interessante. Então eu deixo aqui a minha humilde solicitação que quem puder e quiser se inscrever no nosso canal de YouTube e acompanhar lá também, ativa o sininho, fica de olho. Boa noite a todos, Deus abençoe vocês. Beijo grande. Grande abraço a todos. Beijo.